Então, pessoal, aquilo que vocês me pediram de fazer um vídeo especial sobre equações do terceiro grau, que ficou na última aula muito complicado, né? Só que eu vou pedir que vocês assistam antes a aula que eu preparei sobre trigonometria, porque o final desse procedimento envolve uma operação trigonométrica que ficou complicado de entender na outra aula, né? Então vamos lá. Então vamos lembrar que isso aqui é uma solução algorítmica. Por que eu escolhi isso aqui? Vocês me falaram lá na última aula, professor, por que não pega aqueles métodos de redução, reduz lá um negócio, você chuta uma raiz, você tem que saber qual a raiz também, né? E tem outros processos também, de redução para pegar uma equação de terceiro grau para segundo grau, dá para fazer, mas a ideia aqui é que vocês aprendam a fazer seguir um fluxograma. Um fluxograma é um fluxo de procedimentos dessa maneira que está aqui, que vocês têm lá uma sequência de coisas para fazer, e um algoritmo seria a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que num formato de texto. Então, um algoritmo é uma sequência de coisas que você faz para atingir um objetivo. Um fluxograma é a mesma coisa, só que está num diagrama de fluxo, que é isso aqui. Então, por que eu escolhi isso? Para ensinar para vocês também como seguir um fluxograma ou um algoritmo, né? Então, voltando aqui, essa parte aqui, né, do fluxograma, como é que funciona? É isso aqui, ó. Então eu tenho aqui o A, B e o C, que são esses índices aqui, ó, o A, o B e o C, de uma equação do terceiro grau, que é x ao cubo mais A, x ao quadrado, mais bx mais c. A gente sempre tem que lembrar que o x tem que ter 1 aqui. Se aqui não tiver 1, você divide toda a equação pelo número que tiver aqui. Tá? Claro, o zero vai ser dividido, por isso ele vai ficar zero. E daí você obtém uma equação com 1 aqui, porque esse algoritmo, esse fluxograma que eu passo para vocês, ele funciona quando aqui é 1, beleza? Então, eu tenho o A, o B e o C, são esses índices, esses números que estão aqui, né? E aqui os resultados. Então, aqui ó, eu tenho menos 8,1, 20,87, menos 16,9 e tal, que são esses números aqui, ó, tá? Esses números aqui, eu crio essa equação do terceiro grau, cujo resultado está aqui do lado, entre parênteses. É assim, então eu dei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercícios. Desses 8 exercícios, 3 são de números complexos. Vocês vão deixar para fazer depois que a gente vir números complexos, beleza? Números complexos é uma aula aí um pouquinho mais para frente, só lembrando que a gente está revendo numa velocidade aí ultra rápida tudo que a gente viu aí de matemática no fundamental, no segundo grau e alguma coisa aí na graduação. Vocês da área biológica não viram muita coisa na graduação, então a gente está tentando recuperar isso agora na pós-graduação, né? Então, é assim que são as equações. Então, do lado esquerdo aqui, vocês têm as equações e desse lado aqui, os resultados, tá? Então, seguindo, vamos pegar, então, essa equação aqui, que é menos 3, 13 e 15, que é essa aqui, ó, tá? Nós pegamos essa equação aqui e nós vamos tentar resolver esta equação, tá? Ó, exatamente essa equação nós vamos tentar resolver. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos seguir este
este fluxo aqui, ó. Então começa aqui e tal. A primeira coisa é identificar os A, o B e o C. Aqui eu tenho o A, o B e o C. Então vamos seguir para frente, tá? Então, aqui eu identifico o A meu é menos 3, esse é o A, este é o B, menos 13, e este é o C, que é 15, tá? Aqui, ó, eu peguei aqui o fluxograma e vou dividir em pedaços para ficar mais fácil da gente fazer aqui do lado, né? Então, identifiquei A, B e C, e são esses números que a gente vai jogar aqui nessas equações. Então, o primeiro passo que eu faço é calcular P. Então, P é igual a B menos A ao quadrado sobre 3, que vai ser igual ao quê? Opa, isso aqui é B, né? O B é menos 13, então é menos 13 menos, quanto que vale o A? O A vale menos 3, tá? Vamos, o menos está aqui fora. O A é que vai ser elevado ao quadrado, então menos 3 vai ser elevado ao quadrado, todo ele. Vamos lembrar que menos 3 elevado ao quadrado, menos vezes menos, vai dar mais, né? Sobre 3 aqui. Então, o que, que nós vamos ter aqui? Menos 13 menos menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Então, vai dar mais 9 divididos por 3. Tá? Isso aqui vai dar menos 13 menos 3, que vai dar menos 16. Então, o meu primeiro resultado é aqui P igual a menos 16. Tá? Na prova, eu vou pedir para vocês resolverem esse tipo de coisa exatamente com esse algoritmo, para ver se vocês conseguem seguir algoritmo ou fluxograma. Tá? Então, vocês vão ter que me apresentar o resultado do P. Beleza? Agora vamos aqui o Q. O Q é, então, o C menos o A vezes o B sobre 3 menos 2A ao cubo divididos por 27. Então, vamos substituir pelos valores aqui. O C é o 15. Então, 15 menos o A é quem? É o menos 3. Tá? Então, o A aqui, menos está fora ali. Então, menos 3 vezes o B é quem? Menos 13. Divididos tudo isso por 3. Tem que tomar cuidado com o sinal, né? Isso aqui é um sinal de vezes. Menos 2 vezes o A é menos 3. Elevado ao cubo agora, tá? Vamos lembrar que uma coisa negativa elevado ao cubo, menos com menos dá mais. De novo, multiplicado por uma coisa menos dá menos, então vai dar menos. Divididos por 27. Tá? Quer fazer isso na calculadora? Vamos colocar aqui a forma computacional. Forma computacional. Que é a forma que a gente joga na calculadora para ela calcular. Então a gente vai jogar aqui o 15 menos. Aqui a gente vai jogar. Então geralmente a gente escreve isso antes, né? Menos 3, você coloca menos 3 vezes, tá, o sinal de vezes, menos 13, tá, dividido por 3. Então aqui tanto faz se ele multiplicar antes de dividir, né? Aqui a calculadora vai fazer. Se você quiser ser muito crítico, você poderia até colocar um sinal de parênteses aqui, mas não precisa não. Menos 2 vezes, então na forma computacional a gente coloca
esse sinal aqui de o asterisco como multiplicação, né? Vezes. Aqui ó, eu vou ensinar um truque para vocês. Vocês podem fazer o menos 3, por exemplo, vocês poderiam fazer assim, ó, o menos 3 elevado a 3, daí fecha isso aqui, daí ele resolve isso aqui antes e divide por 27, tá? Ou, vou fazer do lado aqui, você poderia fazer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Também é uma forma que ele ia resolver, tá? Só lembrando que este sinalzinho aqui de elevado, tá? Em algumas calculadoras, ele pode ser diferente. Por exemplo, x elevado a y, y elevado a x, né? É o sinal de potência. Então vamos ver quanto que vai dar isso. Pegamos lá a calculadora. Tá, então 15 menos menos 13, fecha parênteses, dividido por 3, menos 2, vezes, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, eleva ao 3, fecha parênteses, divide por 7 e aperta o sinal de igual. Eu não sei se a gente fez corretamente isso aqui. Mas vamos fazer por pedaço. Vamos ver o que está errado aqui. Eu devo ter apertado aqui. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui deu 15. Esse pedaço aqui é esse aqui. Né? Então, menos 13, menos 3 vezes menos 13 dividido por 3 dá 13. Então aqui deu 15 menos 13. Essa parte aqui deu 13. Menos esse carinha aqui. Vamos ver quanto que dá. Então dá 2 vezes menos 3 vezes. Então aqui dá 2. Então vai ficar 15 menos 15 igual a 0. Tá? Então aqui deu, o que é isso? Q igual a 0. Beleza? Se vocês quiserem um tempinho, é só parar o filme e calcular de novo aí, né? Aqui, esse menos com menos aqui deu mais, é porque tem algum... Isso aqui tá... Esse mais aqui, ó, tá errado. Estão vendo aqui, ó? Tá, então aqui é mais. Aqui é mais. Então, menos com menos, com mais menos, isso fica menos 13, menos 2, menos 15, tá? Vai zerar. Beleza? Tá ok.
depois tem que conferir essa forma aqui, né? Mas eu sempre prefiro fazer de pedacinho assim, ó, aqui. Então faz um pedacinho, acha faz outro pedacinho, daí 15 menos 13 menos 2 dá 0. Aqui, né? Agora vamos fazer aqui o D. O D. O D é o Q ao quadrado sobre 4 mais P ao cubo sobre 27, que vai ficar 0 ao quadrado sobre 4, que vai dar 0, isso aqui vai morrer, e o P, quanto que é o P? Dá 16, né? Aqui vai ficar menos 16 ao cubo sobre 27. Menos 16 ao cubo sobre 27, menos 16 elevado ao cubo dá, menos 16 elevado ao cubo dá menos 4.096, divididos por 27, dá 151,7. Dá menos, né? Menos 151,7. Então eu tenho que o Dzão é igual a menos 151,7. Na prova eu costumo deixar uns quadradinhos assim para você colocar o valor de P, valor de Q, valor de D, para eu saber se você está acertando. Daí eu chego aqui, o losango, quando eu chego num losango, losango é uma caixa de decisão. Então, sempre que tem quadradinho é uma ação, é uma coisa que você tem que executar. No losango você tem que decidir. Então ele contém uma pergunta. D é menor que 0? É uma pergunta. Se for não, você vai para essa direção. Se for sim, você vai para esta direção. Certo? Então, o D é menos 151. Menos 151 é menor que 0? Sim, né? Então a gente vai para baixo aqui. Então vamos ver no próximo slide aqui, ó. Então D é menor que 0, a gente vai para baixo, tá? Nós vamos executar essa parte aqui do nosso algoritmo. Então vamos seguir, nós vamos executar esta parte do algoritmo. Então vamos fazer aqui o nosso R. O R é igual o P por menos 3 elevado a 3 meios. Então isso aqui vai dar. Quanto que era o P? O P é menos 16, né? Então menos 16 por menos 3 elevado a... Isso aqui não é menos não, tá? Elevado a 3 sobre 2. Então, menos 16 divididos por menos 3 dá menos... menos 16 divididos por menos 3 dá 5,3. Então, mas a gente pode fazer da seguinte maneira aqui, ó. Vamos fazer menos 16 divididos por menos 3. Tudo isto vai ser elevado a 3 divididos por 2. Tá? O dividido pode ser aquela barra também, é assim que vai aparecer na sua calculadora, né? Então eu coloco o dividido porque é o botão que você vai apertar. E aqui você aperta o Enter. Então vamos ver ali. Então, abre parênteses, menos 16, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, elevado, abre parênteses, 3 divididos por 2, fecha parênteses, igual, vai dar um resultado de 12,9
3168. Como depois do 6 vem o 8, então a gente vai colocar 317. Beleza? Agora que pega aquilo que pegou na última aula, né? Que vem do cosseno, arco cosseno, tal. Então, aqui, antes de enfrentar esse pedaço, você vai ter que assistir aquela aula de trigonometria, que é também um conteúdo da disciplina, tá? Que também vai ter lá aulas, também está no conteúdo e vai cair na prova, né? Para você falar no baiano clássico. Então, o ângulo θ que a gente vai precisar, ele é o arco cosseno. Não vou explicar muito aqui porque eu quero que você veja lá, né? Escrevi errado aqui. Ele é o arco cosseno. Não, estava certo. O arco cujo cosseno vale menos Q por 2R. Tá? Então, θ é igual a arco cosseno, também a gente pode fazer arco cosseno, tal, quanto que é o Q? Era zero. De menos 0 e mais 0, menos 0 e mais 0 é a mesma coisa, né? É zero. Tá? Dividido por 2R, não importa quanto era o R, só se fosse zero também o R, daí ia ter um probleminha aí, né? Mas então aqui vai dar o arco cosseno R. Isso aqui lá também, vocês vão ver, de onde que está o arco cosseno? Na sua calculadora ele está como cosseno a menos 1 de 0. Tá? Que é o arco cosseno 0. Tá? O cosseno ele é dado nessa linha aqui de baixo, essa é a linha do cosseno. Tá? O cosseno 0 é esse ponto. Qual é o arco cujo cosseno é 0? Então ele pode ser 90 graus ou pode ser 270 graus. Tá? Se você colocar isso aqui, como eu pego sempre o menor arco, ele pode ser 90, pode ser 270, né? Então eu pego o menor, eu vou pegar o 90 graus. Só lembrando, você deve assistir lá na aula também de trigonometria que eu preparei, que sua calculadora deve estar em graus. Tem que ter aquele desenho lá em cima do visor para você calcular corretamente, tá? Então, uma vez que esteja ali com os 90 graus, beleza, né? Agora aqui você vai ter, a gente vai começar a calcular isso aqui, ó, tá? X na n. Este n aqui é o índice da sua raiz. Como é uma equação de terceiro grau, eu tenho o x1, o x2 e o x3, beleza? Então ele vai ser o x1, x2, x3. Aqui é 2 raiz cúbica de r vezes cosseno, que é uma função trigonométrica que vocês aprenderam lá na minha aula, né? Vocês devem assistir lá. Sobre esse θ que eu achei aqui, que nesse caso é o 90 graus. Tá? Aqui eu estou trabalhando em graus, dá para eu trabalhar em radiano também, mas daí você substitui esse 120 aqui por 2π3 e esse θ você coloca em radiano. Tá? Mas vamos trabalhar em graus aqui, para não confundir. Né? Então, quando aqui é x1, eu vou colocar 1 aqui. Quando eu estiver calculando o x2, eu vou colocar 2 aqui. Quando eu estiver calculando o x3, eu vou colocar 3 aqui. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, x1 é igual a 2 raiz cúbica de r. Quanto vale o meu r? O meu R é 12,3168. 3168.
tá aqui, né? Esse é o meu R. Tá, vamos calcular isso aqui, 12,3168 elevado a 1/3 vezes 2. Então, ó, este número aqui, se a gente quiser substituir, ele é o número 4,6188. Tá? Depois a gente pode facilitar na hora do x2, do x3, né? Então aqui vai ser cosseno. Cosseno do quê? Agora aqui dentro vai entrar este θ aqui, que é quem? O 90 graus. Então, 90 graus divididos por 3, mais... é o x1, então aqui é 1 menos 1. Vezes 120 graus, menos o A. Quem que é o A? O A a gente tem que voltar lá atrás. O A está aqui, ó. O A é menos 3. Então a gente vai colocar aqui menos o menos 3 por 3, tá? E isso aqui vai ser igual a 4,6188 vezes cosseno de, aqui é 30 graus, aqui 1 menos 1 dá 0, 0 vezes 120 dá 0, tá? Então é cosseno de 30 graus mais 0, menos com menos dá mais, 3 dividido por 3 dá 1, então aqui é mais 1. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. 4,6 vezes cosseno de 30 é igual a 4, mais 1 vai dar exatamente 5. Isso aqui deu exatamente 5. Beleza? Então, o primeiro resultado aqui é x1 igual a 5. Tá? x2. Agora nós já calculamos esse pedaço aqui, a gente já bota direto. 4,6188. E também já calculamos isso aqui, ó. Isso aqui a gente já sabe que é mais 1. Tá? A gente só faz aqui, ó. Cosseno de 90 por 3 sempre vai ser 90 por 3. Então aqui é de 30 graus, mais... Aqui a gente tem que fazer... Como é a x2 aqui, aqui vai ser 2 menos 1 vezes 120. E aqui menos com menos 6 vezes 3, aqui é mais 1. Tá? Então, o que é isso? É 4,6188 vezes cosseno de 30 graus mais 2 menos 1 dá 1. 1 vezes 120 dá 120 mais 120 graus mais 1. Tá? Isso aqui vai dar cosseno de 150 graus. Então você faz lá a conta, né? Então você vai lá 4,6188 vezes cosseno, abre parênteses. Pode colocar 30 mais 20, né? 30 mais 120, desculpa, 120, fecha parênteses, mais 1 vai dar exatamente menos 3. Às vezes não dá exatamente, no meu aqui deu menos 2,99999, né? Então eu acabei de achar aqui x2 igual a menos 3. Tá? E agora aqui o x3. Se eu uso 3 aqui, na hora do nzinho aqui, né? Que é esse nzinho aqui, eu vou usar o 3.
Então, x3 igual a 4,6188 vezes cosseno de 30 graus mais, agora aqui é 3 menos 1 vezes 120 graus mais 1, que é igual a 4,6188 vezes cosseno. Se eu tiver muito rápido, isso é uma gravação, você pode parar, né? De 30 mais, isso aqui vai dar 2 vezes 120, isso aqui vai dar 240, mais 30 dá 4, 5, 6, 7, dá cosseno de 270 graus mais 1. Tá? E o cosseno de 270 graus é uma coisa manjada que é zero, né? Mas se você quiser fazer, vamos fazer lá. 4,6188 vezes cosseno, abre parênteses. Pode colocar lá o 30 mais 240, né? Fecha parênteses, mais 1, vai dar lá então, isso aqui como isso aqui é zero, tudo isso aqui vai dar zero, então claro que a resposta aqui vai dar 1. Beleza? Então, x3 igual a 1. Todas as respostas aqui. Né? Então, olha aqui. x1 igual a 5, tá? x2 igual a menos 3, e x3 igual a 1, 1. Beleza? Como a gente queria demonstrar aqui. Então, vocês façam essas outras aqui, tá? Claro que esta e esta aqui, vocês deixam para depois que a gente aprender os números imaginários e complexos, ok? Então, faça os restos de exercícios da lista. Então, até mais. Bom estudo para vocês.